Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai conversar sobre conceitos básicos de auditoria, tá bom? Antes da gente dar início aqui à nossa aula, deixa eu só fazer dois pedidos para você. O primeiro é, se você gostar dessa aula, gostar desse vídeo, deixa uma curtida, dá um joinha, deixa um like aqui nele, tá? Que ajuda muito o nosso trabalho. Segundo pedido é, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação. Você aproveita o que tem por aqui, vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. E, claro, dá aquela força aqui para a gente. Beleza? Então é isso, pedidos feitos, pessoal. Vamos lá conversar sobre conceitos básicos de auditoria. Lembrando que esta aula aqui eu me baseio totalmente em trecho, em parte do livro Auditoria, um curso moderno e completo do professor Marcelo Cavalcante Almeida. Eu estou usando a oitava edição, tem a edição mais nova já, tá? O livro aqui da editora Gen Atlas, ok? Então, tudo que está sendo visto aqui está baseado nesta obra aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é o objetivo do auditor, né? E aqui uma observação, nós estamos falando do auditor externo ou independente. Essa aula é sobre auditoria externa ou auditoria independente, tá? Não confundir com auditoria pública nem com auditoria interna, beleza? Então, temos aqui uma definição bem legal do autor, que ele diz o seguinte, presta atenção. O objetivo do auditor externo ou independente é emitir sua opinião sobre as demonstrações financeiras examinadas, cujas peças básicas são balanço patrimonial, DRE, demonstração do resultado do exercício, DRA, demonstração do resultado abrangente, DMPL ou DLPA, né, demonstração de mutação dos patrimônios do patrimônio líquido, ou demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, porque algumas empresas evidenciam uma, outras evidenciam a outra, né? DFC, demonstração dos fluxos de caixa, DVA, demonstração do valor adicionado, e, claro, as notas explicativas, que são parte obrigatória de todas as demonstrações contábeis, tá? Então, esse é o grande objetivo aqui do auditor externo, pessoal. É emitir sua opinião sobre as demonstrações, é dizer, as demonstrações foram elaboradas conforme as normas contábeis ou não, né? Mas ele está ali para emitir a opinião dele sobre isso, se está de acordo ou não com as normas contábeis. Ponto. Tá certo? Então, que fique claro isso. Indo em frente, para atingir esse objetivo, então, o que é que o auditor faz? Né? É fundamental que ele passe por uma etapa de planejamento desse trabalho, né? Que ele planeje adequadamente esse trabalho. Para isso, existem 4 passos aqui, 4 procedimentos básicos, né? Que o auditor deve seguir. Primeiro, avaliar o controle interno da empresa. Por quê? Ele vai analisar o controle interno da empresa e ele vai ver quanto melhor for o controle interno da empresa, entre aspas, menos trabalho ele vai ter para fazer. Né? Então, a empresa com bons controles internos, né, com boas ferramentas de controle interno, com um bom sistema de controle interno, ela tende a ter menos erros, né? Erros ou fraudes. Então, né, ele vai avaliar isso, o controle interno da empresa, para definir o nível de trabalho que ele vai ter ali, para analisar a contabilidade dela. Tá? E aí é uma relação inversa. Quanto melhor o controle interno, menos trabalho da auditoria. Quanto pior o controle interno, mais trabalho para a auditoria. E aí ele procede a uma revisão analítica das contas, ativo, passivo, PL, receita e despesa, né? Faz essa revisão analítica, e aí estabelece natureza, data e extensão dos procedimentos de auditoria, que a gente vai comentar sobre eles aqui ainda mais para o final da aula, tá? Mas, então, com base no controle interno, nessa revisão analítica, ele vai estabelecer natureza, data e extensão dos procedimentos propriamente de auditoria que ele vai ter que fazer, né? E aí, por fim, ele colhe e avalia
as evidências, tá? Então, esse é o passo a passo, é o caminho básico de um auditor para, na hora de estabelecer o seu trabalho, ok? E aí, com isso, na hora dos testes, né, que devem ser feitos pela auditoria, a gente precisa falar um pouquinho aqui sobre a direção desses testes, tá? Por uma questão prática mesmo, de conhecimento prático, né, de saber na prática como é que as coisas funcionam e tal. Os auditores, eles tendem a fazer o seguinte tipo de direção nos testes. Repara aqui nesse quadro, que a gente vai comentar sobre ele, esse quadro é lá do livro, tá? Está no capítulo 2 do livro, que as contas de ativo e as contas de despesa têm um nome super embaixo, porque nas contas de ativo e despesa são testadas, são feitas direção de teste, testes de superavaliação, ou seja, eu vou ver se ativos e despesas estão superavaliados. Enquanto que passivos e receitas, e aqui entenda, né? Passivo mais PL, tá? E receitas, eu vou fazer teste na direção de ver se eles estão subavaliados. Por que isso? Porque com a prática do trabalho, percebeu-se o seguinte, né? Vale mais, como a gente tem o sistema de débitos e créditos, né? Para as contas de natureza devedora. Então, quais são as contas de natureza devedora? Ativo e despesa. O mais comum é que haja superavaliação. E aí, quando eu estou falando em superavaliação de ativos ou despesas, é comum que a contrapartida, ou seja, o teste secundário, eu também observe superavaliação nas contas credoras, ou seja, nas contas de passivo e de receita. Tá? Da mesma forma, o contrário, quando eu faço teste principal de subavaliação para passivos e receitas, é comum que, por consequência, eu também identifique subavaliação em ativos e despesas. Tá? Então, quando a gente está fazendo testes principais de ativo e despesa, por uma questão mesmo de conhecimento prático, de saber como geralmente funciona, a auditoria, ela geralmente, então, vai fazer testes de superavaliação para ativos e despesas e teste de subavaliação para passivo e receita. Né? Então, veja que existem umas direções aqui dos testes. Né? Ativo, superavaliação. Então, esse é o teste principal. Estou avaliando superavaliação de ativos. Então, o teste secundário é ver se um outro ativo está subavaliado. Por exemplo, eu tenho uma conta que deveria estar classificada como investimento, mas ela está classificada como intangível. Então, o meu intangível está superavaliado, enquanto que o meu investimento está subavaliado. Ou ainda, né, eu tenho um estoque comprado a prazo, cujo valor está maior do que eu realmente comprei. Então, eu tenho um ativo superavaliado, por consequência, eu tenho um passivo, eu tenho um fornecedor superavaliado também. Então, perceba que quando o ativo está superavaliado, a conta credora geralmente também está, que é o caso de receita também. Ativo contra receita, né? Então, eu posso ter contas a receber lá maior do que eu realmente vou receber, e aí a contrapartida é uma receita, que por tabela também vai estar maior do que eu tenho a receber. Tá? Ou ainda, né, um ativo superavaliado, uma despesa subavaliada. Eu tenho valores que não eram para estar no imobilizado, eram para ser despesa, mas aí eu botei ele lá no imobilizado. Então, eu superavaliei o ativo, subavaliei a despesa. Mesma coisa se eu faço teste principal de despesa, né? No caso aqui, despesa contra ativo, tá? Uma sendo superavaliado, outra sendo subavaliado, e aí poderia ser o contrário, né? Eu estou superavaliando despesas aqui, valores que deveriam ser ativados. Ou ainda, despesa superavaliada, passivo superavaliado, né? Eu estou reconhecendo um juro superior.
Então, por consequência, eu estou reconhecendo um passivo maior também, já que ainda não paguei em tese. Tá? Então, são as direções. Tá? Tendo despesa superavaliada contra outra despesa subavaliada, pode ser questão de eu superavaliar uma despesa não de eu superavaliar uma despesa financeira quando na verdade não era juros, né? Era componente de uma despesa operacional. Pode acontecer também, tá? Ou eu superavalio uma despesa e superavalio uma receita também. Pode acontecer isso? Pode, né? Eu estou superavaliando aqui uma despesa, uma receita, mas na contrapartida também aumenta a despesa. Pode acontecer? Pode. Né? O próprio autor ele coloca aqui uma devolução de venda indevida. Né? Então, eu vou ter despesas lá do principal superavaliadas e receita também. Né? Passivo, mesma coisa, só que agora, né, passivo e receita são direções de testes de subavaliação. Então, eu tenho nessa mesma ideia aqui, tá? Subavaliação de passivo contra subavaliação de ativo. E aí eu posso ter, né, pelo contrário aqui, um passivo reconhecido a menor. Eu comprei um imobilizado e reconheci um passivo menor. Por contrapartida, eu reconheci esse imobilizado, pode ser um veículo a menor também. Um passivo subavaliado e outro super. Pode acontecer? Pode. Eu posso ter botado o passivo reconhecendo como sendo não circulante. Na verdade, ele era circulante. Né? Então, o circulante ficou subavaliado e o não circulante superavaliado. Numa despesa aí que eu tenho, sei lá, de financiamento muito alto. Né? Posso também ter, ó, na direção aqui, subavaliação de passivo contra subavaliação de despesa, né? Reconhecendo a menor, ambos. Subavaliação de passivo, superavaliação de receita, também é possível acontecer. Tá? Subavaliação, temos aqui como, por exemplo, crédito indevidamente, fretes, né? Fretes que não foram pagos. Então, eu já acredito na conta lá, fretes a pagar, então está um passivo lá subavaliado, e numa conta de receita ele já consta. Né? Então, não posso. Né? É um exemplo que o próprio autor coloca. Tá? Então, porque o frete aqui, no caso, pago pelo outro. Né? Então, receita também. Receita subavaliada, ativo subavaliado. Né? Então, esse é uma receita menor, por contrapartida, o meu cliente fica menor. E aí também, receita contra passivo, né? Uma receita subavaliada, um passivo superavaliado, pode pode acontecer também, né? Como, por exemplo, aqui o próprio autor coloca, a receita financeira, né? Juros que foram ganhos em aplicações financeiras, e aí você classifica erradamente numa conta de juros a pagar. Então, você está invertendo, está subavaliando uma receita e criando uma despesa. Né? Era juros a receber, não a pagar. E uma receita contra outra também, né? Pode acontecer. Eu troco uma operacional por uma financeira na classificação. Então, são diversos, tá? Mas fechando aqui esse quadro, lembrem que a direção dos testes ela tende a caminhar assim. Contas devedoras, eu faço teste de superavaliação principal. Contas credoras, eu faço teste de subavaliação como principal. Tá? O que me leva ao seguinte: nos testes de superavaliação, eu tenho um caminho, e nos testes de subavaliação, eu tenho um outro caminho. Então, aqui, ó, nos testes de superavaliação, ou seja, nos testes das contas devedoras, eu parto do razão geral, que é aquele saldozão lá final de tudo, né? E aí eu vou para o registro final, né? Vou ver o final lá daquela conta razão. Parto para registros intermediários, então vou ver o somatório, como, por exemplo, de várias contas bancárias ou de várias filiais diferentes, saldos.
vou para o registro inicial e procuro o documento. Não é porque eu faço esse caminho, porque se eu estou superavaliando, então são coisas que estão na contabilidade, mas não deveriam estar. Ou seja, são coisas que estão no razão geral, mas que dificilmente você vai encontrar documento, né? Então, eu parto do que está no contábil e vou até checar os documentos. Então, eu faço esse caminho porque provavelmente está na contabilidade, mas não tem comprovação. Tá? Já para os testes de subavaliação, são essa outra coluna aqui, eu faço o caminho inverso. Por quê? Se algo está subavaliado, muito provavelmente esse algo, então, existe documentação provando que aquilo aconteceu, mas muito provavelmente isso não está na contabilidade. Então, eu faço o caminho inverso para os testes de subavaliação. Eu parto da documentação, então eu venho aqui dos documentos e vou buscar se esse documento possui um registro inicial, depois se tem um registro intermediário, até ver se ele foi bater lá com o valor correto no razão geral na conta certinha, tá? Então, o caminho, né, para se fazer essa análise da auditoria é contrário. Para a superavaliação, eu parto do razão geral, ou seja, da contabilidade, vou buscar documento. Quando eu estou fazendo teste de subavaliação, eu parto do documento até buscar encontrar ele lá no razão geral, lá na contabilidade. Deu para entender aí por que um é um caminho e o outro é o inverso, né? Então, pessoal, para a gente dar uma fechada, para a gente dar uma fechada aqui nessa aula, né? Vamos falar sobre os principais procedimentos de auditoria, que são justamente esse conjunto de técnicas que o auditor usa para colher essas evidências, né? Sobre tudo isso que a gente falou, teste de sub, de super, em qual conta, em qual grupo de contas. Então, existem diversos procedimentos de auditoria, né? E a definição de procedimento de auditoria justamente são um conjunto de técnicas que o auditor utiliza para colher evidências sobre as informações das demonstrações. E aí eu trouxe aqui a título de exemplo os 4 principais, tá? Que são contagem física, né? Ir realmente para a empresa para fazer contagem física do dinheiro que está em caixa, do estoque de mercadoria, dos bens do ativo imobilizado, é contar realmente. Tá? Posso ter também confirmação com terceiros. Então, eu posso ver com o banco da empresa se bate o que ele está registrando aqui. Posso ver com clientes e fornecedores dessa empresa se os valores batem lá com o que está registrado aqui. Tá? Questão de empréstimos também, financiamentos, eu posso ver se está batendo. Eu confirmo isso com terceiros. Eu posso fazer conferência de cálculo também, né, para ver se, por exemplo, a depreciação está sendo calculada correta, juros está sendo provisionado correto. É realmente refazer o cálculo, né? É conferência de cálculo. É ver se aquele cálculo foi feito corretamente e também inspecionar documentos, né? Chamada inspeção de documentos, podem ser internos ou externos. Eu posso inspecionar, falando de documentos internos, né? Relatórios de despesas, requisições de compras, registro de empregados, folha de pagamento, e por aí vai. E documentos externos, eu também posso fazer conferência com, por exemplo, notas fiscais, contratos, escrituras, apólice de seguro, tá? Então, são procedimentos comumente feitos para a gente fazer essa checagem, né, nesse direcionamento, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a aula que a gente tem aqui, né, iniciando aqui, dando informações, conceitos básicos aqui sobre a auditoria, tá bom? Se ficou qualquer dúvida, quer comentar, quer tirar dúvida, quer, né, alguma coisa aí, escreve aqui embaixo, deixe no comentário que a gente troca essa ideia, tá? A gente responde a dúvida que você tenha. E aí, reforçando os 2 pedidos feitos lá no início, primeiro, se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida nele, dá um joinha aqui, tá? Dá um like que ajuda muito o nosso trabalho.
E o segundo pedido também a reforçar é, se você não está inscrito aqui, se inscreve e ativa o sininho da notificação para você ser sempre avisado quando sair conteúdo novo, além, claro, de aproveitar tudo que tem por aqui e dar uma força ao nosso trabalho. Valeu? Então é isso, pessoal. Agradeço demais a quem ficou aqui até o final assistindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.